De análise de leite, tá? A gente vai basicamente a fraude em leite. A primeira prática foi a determinação de cloreto. Quando eu falo cloreto, é NaCl mesmo, quero adicionar sal, né? Tem que adicionar NaCl ao leite. Como é que é o princípio? A gente pegou, adicionou o nitrato de prata no final, né? Então acontece, sendo o cloreto, o nitrato de prata, o cloreto reage com o nitrato de prata, na presença do cromato de potássio como indicador e dá uma cor amarela. Então a cor amarela é positivo para cloreto. Se ficasse cor laranja, seria a cor que iria dar a reação entre nitrato de prata e cromato de potássio. Aí seria negativo para cloreto. Certo? Reação de nitrato de prata mais o cromato de potássio na coloração amarela. Se não tivesse o cloreto, só ia reagir quem? Nitrato de prata com cromato de potássio. E era a coloração laranja. Seria negativo. Certo? O princípio. Agora, por que o cara adiciona sal ao leite? Qual é a ideia dele? Qual é a vantagem que ele vai ter? Não, a adição de sal não vai aumentar, reduzir a atividade aquosa, né? E nem vai, a quantidade de sal é pequena. O íon cloreto até tem uma ação bactericida, mas o que ele adiciona é tão pouco que não vai ter efeito bactericida. Qual é a ideia dele, cara? Alguém tem uma ideia da ideia dele? Validade? Não, já expliquei, conservação não dá. Qual seria a ideia de adicionar sal? Alimento de adicionar sal é para quê? Reduzir a atividade aquosa e ter a ação do cloreto, que é bactericida. Mas a quantidade que ele coloca é tão pequena que não vai reduzir a atividade aquosa e é tão pouco em um cloreto que não vai ter ação bactericida nenhuma. A ideia é a seguinte, na indústria, nós temos uma análise que é chamada de crioscopia. Crioscopia é uma análise de identidade, uma análise física que a gente faz para verificar se realmente o leite é leite realmente. Então, o que acontece? O que é a crioscopia? É o ponto de congelamento do leite. A gente vai avaliar o ponto de congelamento do leite. Ponto de congelamento do leite. O leite congela de menos 0,050 a menos 0,52 graus Celsius. Negativo. Essa é a temperatura que o leite congela. Não, 0,50, 0,5. 0,50, 0,52. É a temperatura que o leite vai congelar. Então, o que vai acontecer? Se o leite não congelar nessa taxa aqui, é leite. O que o cara faz para ele fraudar o leite? Ele tem que adicionar o quê? Água, né? Adiciona água ao leite para quê? Para vender água como fosse leite. O leite é mais caro do que água. Se ele adicionar água ao leite, o que vai acontecer? Vai congelar o quê? Tem dentro a zero. Vai subir a temperatura de congelamento, que é a temperatura da água. Quando o que ele faz? Se adicionar só água, ela vai subir. Aí o que ele faz para compensar isso? Adicionar sal. Por quê? O que o sal faz? O sal abaixa a temperatura do congelamento. Então, olha assim, adiciona água, a temperatura sobe. Adiciona sal, a temperatura baixa. Então, ele vai mesclando água, e sal, para quê? Para tentar manter essa faixa, que é a faixa que o leite está, que é a faixa do congelamento normal do leite. Porque usa pouco, né? Varia pouco.
Entendeu? Mas o sal ele não segura mais para não descongelar? Não, a tendência do sal é o quê? Ele vai baixar o ponto de congelamento. Você vê que a água do mar, você tem a menos 50, menos 40 graus. E ela ainda está, o quê? Líquida ainda, né? Por quê? Porque a quantidade de sal que tem lá, ele abaixa tanto o processo de congelamento, que ela mantém a temperatura tão baixa e ainda líquida, né? Ela não chega a congelar. Então a ideia dele é essa, ele adiciona o sal para quê? Para tentar manter na faixa do congelamento do leite. Por quê? Porque adiciona água, porque a água tende a subir e o sal tende a baixar. Aí ele vai temperando, entre aspas, né? Controlando essa variação. Né? Então basicamente a ideia dele é essa. Por isso que adiciona o sal no leite. Não é nada que vai causar mal à saúde, só que é uma fraude econômica. Não? É uma forma de adicionar, ter que vender água como se fosse leite. Entendeu? Essa é a ideia dele. Formol. Método de ferro. Qual é o princípio? O formol é meio ácido. O prêmio de ferro mais 3, que é o ferro. Ele produz por aquecimento um complexo de coloração roxa. No caso ali foi negativo, né? Não foi roxo. Então acontece. Se fosse roxo seria positivo. No caso não foi, então não tinha formol, não reagiu com o íon ferro, se fosse coloração roxa. O formol, para que ele ia adicionar formol ao leite? Qual a ideia dele? Aí é com uma ação conservadora. O formol tem uma ação conservadora. Ele vai ter a ação bactericida, então você vai conservar o leite realmente. Então é uma forma de tentar o quê? Manter o leite por um período maior de vida útil, por uma carência o quê? De tratamento térmico. Às vezes ele não pasteurizou o leite adequadamente e o leite então teria uma contagem bacteriana muito alta, adiciona o formol para isso, para matar aquela contaminação microbiana, o leite ficar um período maior. O formol é meio ácido, para aquecimento, forma composto na ácido roxo. Tem no... Mandei no e-mail de vocês, só pegar. Depois do ferro e o ferro. Eu estou errado, tem o ferro e já descomposto. Teve agora, há pouco tempo. Mas era formol, não era formol? Não lembro agora o que era. Isso era... Em Minas Gerais foi formol e oxigenado. Eu não lembro agora o que eles falaram no sul, mas ele deu problema interno, né? Certo, formol? Neutralizante da acidez. Meta final de proteína. Então como é que é isso aqui? A menina pegou, né? O leite, atirou final de proteína. Traumatizou, né? Traumatizou, né? Pode adicionar NaOH até o quê? Neutralizar toda a acidez. Tudo que tinha de ácido no leite foi neutralizado pelo NaOH. O ácido leite é o quê? É ácido láctico, né? Que libera H+, aí tem NaOH, libera QO, forma o quê? Forma água. H2O, e você então neutraliza a acidez presente no leite. Aí tem o ponto de virada, que é a exploração roxa, nós vamos pegar esses dois um pouco mais ou menos. Então, o que ela fez? Ela neutralizou tudo que tinha de ácido no leite. Aí depois que já fez o quê? Adicionou o volume conhecido de ácido sulfúrico, né? Adicionou o volume conhecido de ácido sulfúrico, aqueceu, e depois adicionou o quê? 2 ml de nossa caminha. Essa nossa que foi adicionada, ela é exata para dar a neutralização, para dar um indicador do ácido sulfúrico. O que acontece? No caso, o ácido que ela adicionou com mais a fenol, ela usaria um indicador de neutro, em torno de coloração branca, de neutro ou ácido. Se por um acaso a gente tivesse adicionado um neutralizante de acidez, que já tenderia a subir o pH para alcalino, iria dar o quê? Rosado. Por quê? Porque se tivesse um neutralizante, o pH não ficaria naquela faixa que eu adicionei o ácido. Eu adicionei 2 ml de ácido, sabendo o quê? Que iria bater certinho com o volume de fenol que eu adicionado. 2 ml de fenol, 2 ml de ácido sulfúrico. Ia dar o quê? Ia dar o pH
entre ácido e neutro. Se ele tivesse adicionado no leite um neutralizante de acidez, um alcalinizante, que pH daria? Ele daria baixo ou daria alto? Alto. pH alto, qual a cor que fica com a proteína? Rosado. Lembra que quando você neutralizar ficou rosado? Por quê? Já estava entrando no pH alcalino. Então, se tivesse neutralizante de acidez, a cor dali do leite não seria clara. Seria o quê? Uma cor de um leite alcalino. Ele teria um neutralizante, que é um alcalinizante. Então, se tivesse adicionado esse neutralizante, que é o carbonato de sódio, a tendência é o quê? Eles são alcalinizantes. Iria dar um pH mais elevado, um pH alcalino. Um pH alcalino ia dar o quê? Cloroftalina, coloração rosada. Como ele deu coloração branca, o pH ficou na taxa de ácido e neutro, então não tinha alcalinizante. Não, ele é um indicador, ele é indicador de pH. A quantidade de final que eu adicionei foi dada para dar aquela indicação do ácido que eu adicionei. Seria entre ácido e neutro. Naquele pH ali exato, entre neutro e ácido. Se o cara quer adicionar o alcalinizante ao leite, antes, lá na usina, esse pH não seria ácido nem neutro, seria o quê? Mais elevado, porque tinha um alcalinizante antes. Aí o que seria? Seria um pH superior, esse pH superior dá o que na fenolftaleína? Cor rosada. Aí eu iria verificar pela cor rosada da fenolftaleína que ele tinha adicionado um alcalinizante, um neutralizante da acidez. Entendeu? Não, deu mais ou menos? Não sei se ficou menos. Não. Não foi aquele que você fez? O ácido adicionado. Não, foi alguém que atrás. Não, eu sei. Sério, não entendeu? Alguma coisa? Sério, neutralizou tudo. É que eu pensei em coisa. Eu adicionei ácido e fenolftaleína. Essa fenolftaleína que eu adicionei, o que é fenolftaleína? Ela é um indicador de pH. O pH abaixo de 8, ela vai dar a coloração incolor. Ela vai manter a coloração incolor dela. Então, abaixo de 8, neutro e ácido, ela vai ficar incolor. De 8 para cima, ela já fica rosada. Então, ela pegou, neutralizou tudo que tinha acidez do leite, aí adicionei um ácido sulfúrico, uma quantidade que eu sabia quanto que era, adicionei a fenolftaleína. Então, a fenol com esse ácido vai dar o quê? É ácido, o pH vai baixar. Então ficaria o quê? Ácido ou neutro. Se por um acaso o industrial adicionou lá na usina o alcalinizante, que é o neutralizante da acidez, que é o carbonato do carbonato, o pH não ia ficar neutro nem básico, ele ia ter nem neutro nem ácido. Como é o alcalinizante, ele ia subir o pH. Ao subir. Ele já tinha o alcalinizante, isso. Subindo o pH, qual a cor que a fenolftaleína ia tomar? Sendo alcalino. Rosado. Se tivesse alcalinizante, o resultado seria rosado, que a fenolftaleína ia me indicar um pH alcalino. Como o resultado foi coloração branca, sinal que o leite estava neutro ou ácido. Entendeu? Agora, por que ele adiciona neutralizante da acidez? Qual é o motivo? Quando ele está, perdeu o quê? Leite ácido é o quê? Houve o quê? A proliferação microbiana com produção, com fermentação láctea, com produção de ácido láctico. O ácido láctico vai liberar aquele H+, que vai dar aquela acidez. Então, a gente que o leite está o quê? Está alterado. Quando ele bate na usina que ele dá ácido, o usineiro nem paga mixaria, porque não é um leite que vai poder processar para venda in natura. Ele vai ter que usar para fazer requeijão, fazer queijo, outros produtos. Então, ele paga muito pouco para o leite ácido que chega lá na usina. Ou até descarta, não aceita. Então, o que o cara faz? Aí deu uma bobeira. O correto é o quê? Ele pegou, tirou o leite, tem que colocar numa parte para refrigerar, manter ele refrigerado, ele não pode manter a temperatura no ambiente, não há proliferação microbiana, então ele mantém para refrigerar, até chegar na usina. Se ele deu a bobeira e não colocou na temperatura certa, a tendência é o quê? Proliferação microbiana. Com a proliferação microbiana eu tenho o quê?
a produção de ácido lático. Ácido lático produzido, a acidez aumenta, o pH abaixa. Então o que ele faz? Ele está ácido. Ele taca a neutralidade da acidez, que é o carbonato, para quê? Para subir o pH, para ficar no pH neutro. Então é uma fraude que ele faz para quê? Para mascarar a acidez que ele estava lá no leite doce. Então é uma outra fraude também que pode ser observada. Certo? Leite de caixinha. Leite de caixinha é o leite UHT. O UHT ele é leite esterilizado. Esterilizado ele trabalha em torno de 140 graus por 2 segundos. Eu fico olhando, tô trabalhando. Aí nesse caso acontece. Qualquer contaminação microbiana que tenha, o leite UHT ele é comum ter 2 tipos de contaminações. Uma que ele dois tipos de contaminação, que ele só acidifica. Aí quando você corta o pacote do leite, ele está ácido, tá tudo coagulado. Você descarga. E tem um outro, além de acidificar, ele produz gás. É primeiro programa, tem uma caixa inchada. Nesses casos, o que acontece? Você já automaticamente descarta o produto, entendeu? Mas no leite pasteurizado, se bobear, você não percebe isso aí. Aí só quando você perde, talvez você vê que ele coagulou, né? Mas como é esterilizado, acontece. A esterilizado você não tem o problema, né? Vai ter, quando tiver, você vai verificar que você já está alterado. O leite pasteurizado, a validade dele é menor, né? Mas Ele não é esterilizado? não. Esterilizado, você zera. O que é pasteurização? Entendeu? Faz aquecimento, né? Você tem o rápido e tem o lento, né? Normalmente. Você usa mais a pasteurização rápida. É 72 a 75 graus Celsius, por 15 a 20 segundos. Aí você dá aquele aquecimento forte e depois você respira, né? Para em torno de 5 graus Celsius. Quase 5 graus Celsius. A pasteurização ela é um processo que você vai eliminar 100% dos micro-organismos patogênicos que podem estar presentes no leite. A gente usa como base o Mycobacterium bovis. O Mycobacterium bovis ele produz a tuberculose bovina. Ele é um similar do nosso Mycobacterium tuberculose, da tuberculose humana. Mas é uma zoonose também, você pode adquirir tuberculose bovina bebendo leite contaminado. E ela é a bactéria patogênica mais resistente que tem no leite. Então, a essa temperatura e esse tempo... Não, isso aí é eliminado. Então você vai eliminar o quê? 100% dos patogênicos e 99,99% dos deteriorantes. Mas sempre sobra alguns deteriorantes. Como o leite é um ótimo meio de cultura e ele tem um pH adequado, ele vai se proliferar intensamente. Proliferando, ele vai produzir ácido e vai ter leite. No caso do HT que é pasteurizado, não vai ter, é zero de tudo. Então a validade do HT ele é em torno de 3 meses e meio e você pode manter a temperatura ambiente. Já o pasteurizado não. Por ter aqueles que sobreviveram, que são aceitáveis aqui, no leite, ele tem que manter a refrigeração e a validade é curta, né? Não, tem uns 3 dias, vai dar? Tem que dizer. Mais ou menos. 2, 3 dias. Depois de aberto. Nossa, isso é muito, 6 dias. Não tinha mesmo, não. Estou desatualizado da validade. Da modernização. 2 de setembro a 8 de setembro. Proliferação microbiana ocorre a fermentação láctea. Aí a produção de ácido láctico, que é quem libera o H+, que provoca a acidez. O transporte não sei, né? Tem que ter mais cuidado também, tem o transporte. É que faz primeiro a padaria, para ver o cara pode me armazenar inadequadamente. Você quer ver?
Eu não vi. Alguns lugares já tem. Porque não, primeiro foi de Tem uns que gostam, é tradicional, né? Que é, vou ter o nome, eu não quero só tinha isso, né? Quando eu era criança, só tinha isso. pra determinação. Ah, é mais barato, né? Não pode ser no saldo. Mas caixinha de 3 é pau. 3 é pau. Tá mais Quem barato. pode ter, pode ter. É o que É ultra right. não pode ter É aquela bobagem de internet. superiores. Ela falou que Aquilo ali é o pai. Perguntar ela. Formou ainda acrescentado tem limite de quantidade de formol no leite, tem não? Não, você não pode ter nada no leite. Não pode ter. Não, não vai adicionar nada. Só o HT que vai adicionar se trata de sódio, que é um estabilizante da caseína, para não coagular. Porque a temperatura que ela passa é muito elevada. A cidade de sódio estabiliza a caseína, não. Estabiliza a caseína, aí acontece, você, para não coagular, você perdeu o produto. Caseína é a proteína que fica do leite. mas não é como um conservante, não pode ser. Não, leite não pode adicionar nada. O pasteurizado nada mesmo. É leite integral. Você pode natural no chá. Hã? É, pasteurizado. Quantas caixinhas tem? Só o citrato de sódio. Sódio. Estou falando de conservante. Não, não pode. Leite não pode adicionar. É um estabilizante de caseína. É, normalmente é citrato de sódio. O que acontece? A caseína, ela... Você passa... Sempre é legal. Bem fina a camada de leite que passa pela... Cara, não acontece. O sedimentador, a maioria é de placa. Aí é bem fininho. Aí passa uma bem fina camada de leite. Então, se não tiver a caseína estabilizada, ela começa a coagular dentro. Aí você vai coagulando. Aí disparado no sol, leva 4 horas para você limpar o sistema do HT, passa ácido, base, dá um trabalho todo, no CPF, dá muito trabalho. Então, só pode ser só coisa estabilizante, mas mais nada. Aquilo aí é bobagem, na verdade. Esses números que tem embaixo, ou podem ser do fabricante da embalagem, a Tetra Pak, ou tem na CPF o seguinte. Você tinha 4 máquinas do HT. Aí cada máquina tem um número. Aí a gente colocava aqui o número da máquina, 1 a 4, e tinha gerenciado o operador da máquina. Então, máquina 4, por exemplo. Aí vinha lá 4 e ia gerenciado o operador. Não quer dizer que ele foi... O leite foi reprocessado 4 vezes, não. Era o número da máquina que produziu o leite. E nem aguenta o leite. Quando o leite quando chega na usina, o que a gente faz? A gente passa no álcool, tem baixa pressão de álcool. Tem álcool 68, álcool 70, álcool 32, álcool 34. Quando você passa, aí fala o quê? Para avaliar a estabilidade da caseína. Quanto mais elevada a concentração de álcool, mais, e ela não coagular, a caseína está mais estável. Então, álcool 74, 72, se colocar lá, pode aqui, 72, 74, 68. Aí colocava lá, passava no 74, tá legal. Aquilo aí ia pro HT, não coagulava. Passava no 72, não coagulava, ia pro HT. No 70, se coagulasse, daí para baixo, ele jogava para leite pasteurizado. Porque a temperatura é menor, então ele vai coagular menos no pasteurizador do que no pasteurizador. Aquilo é uma lenda urbana. Ele não aguenta, ele passa 4 vezes. Você pode dar. Volta um volume pequeno de leite para um volume imenso. Aí até consegue passar, entendeu? Mas se pegar tudo de novo e cair processando, não aguenta. Mas tá bom, não precisa comentar aqui lá, não vai. Vai pra trás. Hã? 4. Entendi. Tá, vou dar o outro. 4.